Entrevista. As ações trabalhistas são movidas, em geral, quando os colaboradores estão insatisfeitos com a empresa e, por isso, desejam fazer valer algum direito violado pelo empregador. No entanto, você sabia que há algumas causas mais recorrentes nos processos trabalhistas que são levados à justiça? Desvio de função, assédio moral, horas extras e falta de registro em carteira estão sempre entre os principais. Para explicar o assunto, quem vai falar conosco é o advogado trabalhista Dr. Solon Tepedino. Para começar a nossa entrevista, pode falar um pouco sobre as ações trabalhistas em geral? O que são? As ações trabalhistas, mais chamadas como reclamações trabalhistas, acontecem quando o empregado que se vê lesionado no contrato de trabalho procura o judiciário trabalhista para propor uma reclamação pleiteando esses direitos que ele se viu lesionado durante o contrato de trabalho. Como funcionam os processos trabalhistas? As reclamações trabalhistas funcionam, como modo geral, de uma forma muito simples, até porque se rege na Justiça do Trabalho o princípio da simplicidade dos atos processuais. O reclamante, esse empregado que se sentiu lesionado durante o contrato de trabalho, ele vai procurar um advogado, propor uma reclamação trabalhista, onde nela deve conter os seus pedidos do que ele se viu com os seus direitos violados, e ele vai propor essa ação junto à Justiça do Trabalho. Nessa ação, o juiz vai julgar os seus pedidos, um juiz trabalhista julga os seus pedidos, sempre cabendo recursos, enfim. Doutor, quais são os principais motivos que causam processos trabalhistas? Os principais motivos que ensejam uma reclamação trabalhista ainda são a falta de pagamento de verbas oriundas da rescisão do contrato. Muitas causas também versam sobre horas extras. As horas extras ainda um dos maiores motivos das reclamações trabalhistas hoje no judiciário. O desvio de função ou acúmulo de função, pedido de equiparação salarial, pedido de isonomia salarial, enfim, esses são os principais motivos que um empregado reclamante hoje procura o judiciário trabalhista. Quanto tempo dura um processo trabalhista? Falar de tempo de duração de um processo na Justiça do Trabalho é muito complicado. Um processo pode perdurar 3, 4 meses e durante a primeira audiência se fazer um acordo entre as partes, ou um processo pode durar 5, 6, 7 anos, São uns processos mais complexos, que ficam pendentes de recursos nas instâncias superiores, Então pode demorar bastante tempo em razão de, como falei, de recursos ou dificuldade de execução. Então isso pode fazer que o processo demore mais. Como pode ser uma coisa simples e num acordo na primeira audiência se resolver tudo em 2, 3 meses. Então é difícil falar em tempo que pode durar uma reclamação trabalhista. Doutor Solon, é possível saber se a empresa tem débitos trabalhistas? É possível saber se a empresa tem débitos trabalhistas através de uma certidão, mas, sinceramente, essa não deve ser a preocupação maior do empregado ao propor uma reclamação trabalhista. O empregado pode até vir a se preocupar, sim, se a empresa tem saúde financeira para arcar com uma futura execução do seu processo. Isso sim, independente se ela tem débitos trabalhistas ou não. É importante que o empregado, ao propor essa ação, pesquise, já fique atento ao futuro do processo dele, sabendo se essa empresa possui condições, saúde financeira para arcar com a execução desse processo ao final. Qual é o prazo para entrar com uma ação trabalhista? O prazo prescricional para o empregado ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça é de até 2 anos após a ruptura do contrato de trabalho. Ou seja, se o empregado é demitido em 1º de janeiro de 2020, ele tem até o 1º de janeiro de 2022
para propor essa reclamação trabalhista. O que deve constar na petição inicial? A petição inicial deve conter breve resumo de fatos do que ele vai propor com os seus pedidos elencados nessa petição, apontando na causa de pedir, dentro da petição, o que ele foi violado e, posteriormente, nessa mesma petição, fazer os pedidos do que ele quer pleitear, ou seja, pagamento de horas extras, desvio de função, o acúmulo de função, enfim. E dentro dessa petição, lembrando que deve conter um resumo dos fatos que ensejam esses pedidos. E para finalizar, o senhor pode deixar um telefone de contato, e-mail, rede social, para que possamos entrar em contato com o senhor, esclarecer dúvidas? Aproveitar para deixar aqui nossos telefones, é o 3559-0462, o nosso e-mail, que é solon@solontepedino.com.br, e nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no próprio LinkedIn, Solon Tepedino Advogados. Dr. Solon, muito obrigada. Obrigado, coloco sempre à disposição. Nós conversamos com o Dr. Solon, advogado trabalhista.